Se quiser ir se assentando onde você está, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo ministrar em seu coração. Eu sempre fiquei pensando muito nesse texto, João capítulo 4, versículo 23, que é o texto tema dessa noite. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então a primeira pergunta que eu sempre fiz nesse texto é: se existem os verdadeiros adoradores, é porque existe uma falsa adoração. Vocês já pararam para pensar? O texto poderia simplesmente escrever: Deus está à procura dos adoradores, mas ele diz: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E se ele está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque existe uma falsa adoração. Infelizmente existe uma falsa adoração. E essa falsa adoração se chama idolatria. O que é a idolatria em si? É usar Deus para conseguir alguma coisa. Usar o Deus como ídolo. Nós não podemos resumir a idolatria em imagem de escultura. Só porque nós não adoramos a imagem de esculturas, então nós estamos livres. Não. A idolatria não se resume na imagem de escultura. A idolatria, ela se resume em usar Deus como ídolo, porque você usa um ídolo para conseguir alguma coisa, não é? Então nós não podemos usar Deus para barganhar, buscar a Deus olhando as suas mãos, olhando o que Ele pode nos dar. A intimidade não é gerada olhando nas mãos, a intimidade é gerada olhando nos olhos. Eu tenho intimidade com você quando eu olho nos seus olhos. Um casal tem intimidade quando olha nos olhos. A conversa é mais franca quando tem uma conversa olho a olho. A conversa é mais séria quando a esposa chega para o esposo e fala assim: olha no meu olho. Aí você sabe que isso aí é conversa de intimidade, não é não? A conversa fica mais tensa quando você fala: olha aqui. Quando eu quero ter uma conversa mais íntima com meu filho, e eu começo a falar mais sério com ele, ele começa a olhar para os lados, falando: oh, olha para mim, olha nos meus olhos, não olha para a televisão, não olha para nada agora, olha para mim, eu estou falando com você. Muitas vezes Deus nos trata assim: ei filho, filha, olha para mim. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que não buscam as minhas mãos, mas buscam os meus olhos. Eu não vou negar as minhas mãos, só que é preciso que você olhe nos meus olhos. Salmos capítulo 115, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Eles têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som alguma com a garganta. Agora sim, versículo 8 diz: tornem-se, ou seja, iguais ficam eles ou aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Essa palavra confiar no grego vem de adorar, porque adorar é colocar algo ou alguém em primeiro lugar, é confiar a sua vida em alguém. Então, quando nós adoramos a Deus, nós dizemos que nós confiamos tudo que somos e tudo que temos nas mãos dele. O versículo 8 do Salmo 115, ele diz que aqueles que adoram a esses deuses, eles se tornam parecidos, se tornam iguais. Então, quando eu adoro um Deus que não vê, eu me torno cego espiritualmente. Quando eu adoro um Deus que não ouve, os meus ouvidos espirituais são fechados. Quando eu adoro um Deus que não anda, então eu fico paralisado espiritualmente. A minha vida espiritual não anda. E assim por diante.
Só que esse versículo, ele não se resume somente à idolatria a ídolos. Mas, quando nós lemos esse versículo, a primeira impressão que fica é que ele está falando sobre a idolatria em si. Talvez muitos crentes, quando lê esse versículo, falam: olha aí, católicos romanos, vocês vão para o inferno e nós não. Mas o versículo 8, preste bem atenção, é um versículo chave que está dizendo que quando nós adoramos ídolos, nós nos parecemos com ele. E esse se parecer está falando sobre uma identidade. Então esse texto não fala só sobre a idolatria, mas fala sobre uma identidade. Quando Deus e sua trindade, ele decide criar o homem, a primeira coisa que eles falam, você pode ler na Bíblia: façamos o homem, eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus não ficou muito preocupado, ou pelo menos não está nas escrituras assim: como nós vamos fazer? Vai ter 2 cabeças ou uma? Vão ter 3 pernas? Entendeu? Eu não estou dizendo que Deus não é detalhista nisso, mas notem bem que a preocupação de Deus não foi como seria o homem em sua estética. Eu não estou dizendo que ele não pensou, que ele fez assim: nasceu, né? Não, ele foi todo cuidadoso e detalhista. O funcionamento do corpo humano, cada artéria, cada veia, os detalhes de como passa de tudo, os músculos, é coisa fenomenal. O corpo, o ser humano, ele é algo a ser estudado, acho que não tem fim, de tantas coisas e detalhes que Deus nos criou, da maneira que Deus nos criou. Mas quando a Trindade decide criar o homem, eles falam: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, ele diz: façamos o homem a nossa identidade. Porque nós sabemos que Deus é espírito, então ele não tem mãos, não tem pés, não tem olhos, não tem boca, não tem. Deus é um espírito. Então quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está dizendo, em outras palavras, façamos o homem a nossa identidade. É necessário que exista um cuidado nosso em responder aos céus. E a resposta que nós temos que dar aos céus é: quem nós somos? A identidade mostra quem nós somos no reino espiritual. E sabendo disso, Satanás, ele começa a maquinar como roubar a nossa identidade. Desde o Jardim do Éden, ele começa, através de Adão e Eva, querer roubar, querer deformar a forma com que Deus os criou. O apóstolo Paulo diz, não é isso? Não vos conformeis com o mundo, ou seja, não pegue a forma do mundo, porque quando Deus te criou, ele te criou com a forma da imagem dele, da identidade dele. Então, Satanás, sabendo que o homem tinha e tem a identidade de Cristo, a semelhança de Deus, ele faz de tudo, de geração a geração, para roubar essa identidade. Então, lá no ouvido de Eva, de Adão, ele já começa a introduzir um plano para deformar a identidade que foi criada em nós. Então o apóstolo Paulo já dizia: não vos conformeis com o mundo, não pegue a forma do mundo, não se torne igual a esse mundo. Por quê? Porque Deus, ao nos criar, nos formou a sua identidade. Então a adoração, ela está ligada à nossa identidade. E a nossa identidade, ela revela o quanto nós temos de autoridade no mundo espiritual. Eu não sei se todos já ouviram falar, mas o pastor Gustavo Paiva, ele dá um exemplo sobre isso com a polícia rodoviária. Ele diz que a identidade está ligada à autoridade. Ele diz: se você for com a sua roupa agora, que você está agora, pegar aqui o teu carro, a tua moto, e ali na rodovia, e os carros estão vindo, imagine agora que na sua frente está vindo uma Scania, lá de longe. Então, ou um carro mesmo, vamos falar Scania porque às vezes não dá para frear e mata você, né? Mas vamos supor que está vindo um carro em alta velocidade, e você, com a roupa que você está, você para no meio da rodovia e faz assim, ó. Pode parar. O que vai acontecer? No mínimo o cara vai passar, ou ele vai desviar e vai continuar, ou ele passa por cima. Entendeu? Quando é época da galera sair da cadeia, eu passo por cima, eu não sei o que está acontecendo. Aí em Bauru, né? Que o pessoal saiu da penitenciária lá e estavam parando os carros na rodovia. Então eu estava vindo de férias. Aí minha mãe ligou: Du, ó,
os bandidos estão tudo parando na rodovia e parando os carros. Pra quê? Eu regaço meu carro, eu chego em Birigui, o cara grudado aqui, ó. Mas eu não paro, né? Você acha? E tava falando assim, não, porque o pessoal, eles estão parando na rodovia para roubar os carros, né? Falei, mas você acha que o bandido o cara tá 30 anos condenado, ele vai sair da prisão no meio da rodovia e fala, para! Mano, o cara quer se esconder, vai embora, vai parar, pô, ele vai morrer, né? Então, se você com a tua roupa agora, do jeito que você tá, você vai na rodovia e fala, parou. Mano, no mínimo, você vai ficar a noite inteira. Se você sai daqui, vai até um posto policial, coloca uma roupa de um policial rodoviário, entendeu? Ali de Birigui, Araçatuba. Aí você chega ali na base dos caras, e quando tiver um carro, você com a boina, com a farda, com o coturno, com a luvinha top, você chega e faz assim, ó. Na hora o cara parou. Para tremendo. Por que esse carro vai parar? Por causa da tua identidade. Então, a tua identidade revela qual é a sua autoridade. Deu para entender com esse exemplo? A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A identidade que nós temos revela a autoridade que nós exercemos. Agora a pergunta que eu faço é: Jesus disse que nós faríamos as coisas iguais a eles e coisas maiores do que ele. Por que a nossa geração não vive sem exercer a autoridade que nos foi dada? Jesus disse que nós teremos autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Ele disse que o nosso louvor libertaria. E por que nós passamos tanto tempo sem isso acontecer? Porque nós não temos autoridade. Porque a autoridade nos foi dada, só que ela só é exercida quando nós temos a identidade restaurada em nós. Consegue entender isso? A autoridade foi dada por Deus a nós, só que nós só podemos exercer essa autoridade quando há uma identidade. Deus não está à procura de grandes pregadores, de grandes ministros. Deus está à procura de um coração, de um coração de uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. O adorar em espírito e o adorar em verdade nos reconecta ao Pai e gera em nós uma reforma da nossa identidade, porque a identidade de Cristo em nós já foi dada. Só que muitas vezes, com o passar do tempo da nossa vida, com tanto pecado, nós acabamos perdendo a identidade de filhos, identidade de adoradores. Então, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e verdade, essa identidade dele em nós gera autoridade para nós exercermos cura, libertação, para exercermos o poder, as maravilhas, os sinais, e melhor e acima de tudo, para exercermos o pregar o evangelho com poder, com força, com toda a autoridade que ele nos dá. Amém? Amém? Qual é o problema disso? O problema é quando nós olhamos para ele e nós não conseguimos discernir. Se eu enxergo Deus de uma maneira errada, eu vou ser moldado de uma maneira errada e eu vou gerar a imagem de Deus errada na vida de alguém. Vamos supor que nós estamos bem longe, vocês estão bem longe de mim. E aí vocês falam assim, ó, aquele ali, ó, é o pastor Du. Aí como que ele é? Ele é alto, meio branco. E a pessoa que está do seu lado, tá, eu vou procurar esse cara. E não tem barba não. Ele é alto, branco e não tem barba. Vai lá que você vai encontrar. Ou seja, você teve uma imagem errada de mim, você se convenceu da imagem errada e você formou a minha imagem errada para uma pessoa. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nós não conseguimos nos conectar com Ele e gerar a identidade que nos exerce uma autoridade no mundo espiritual, nós nos tornamos a imagem errada de Deus e nós geramos a imagem errada de Deus nas pessoas. Qual é o meu apelo? Para que nós venhamos nos aproximar cada vez mais dele. Não tem fundo. Eu não sei se você já pulou num tanque de água que você achou que você ia bater o pé no chão, aí você não bateu, aí você volta com tudo, com medo. Falei, cadê? Eu já pulei um dia no rio, eu achei que era raso.
Vai voltando. Vai voltando, né? Dá uma impressão, vou morrer. É exatamente isso. Nós precisamos mergulhar em Deus como um rio que não tem fundo. E a primeira impressão que tem é que você vai morrer. Então morra. Porque é desse jeito, quando nós morremos para nós mesmos, que Ele nasce, que Ele cresce em nós. Então, meu apelo é: não vamos nos tornar uma imagem errada de Deus, porque senão nós vamos gerar uma imagem errada de Deus. Para isso é preciso que nós possamos buscar a Deus face a face, em espírito e em verdade, para que a identidade nele, em nós, venha a ser restaurada cada dia, cada manhã, e com essa identidade venha gerar em nós uma autoridade, para que no mundo espiritual nós venhamos fazer diferença onde nós estivermos. Amém? É isso, que venha ser em nós reconectado ou redesenhado, ou formado de novo essa identidade que talvez na sua vida você acabou perdendo essa essência. E se você perdeu, que nessa noite, a partir desse dia, dessa noite, você seja restaurado.